Três coisas nunca voltam: tempo, palavra e oportunidade. Portanto, não percas tempo, escolhe as palavras e não percas a oportunidade. O homem que pensa que pode e o homem que pensa que não pode estão ambos certos. Escolhe um trabalho de que gostes e nunca terás de trabalhar um dia na tua vida. O homem que move uma montanha começa por carregar pequenas pedras. Onde quer que vás, vai com todo o teu coração. A nossa maior glória não está em nunca cair, mas em levantarmos-nos sempre que caímos. Tudo tem beleza, mas nem toda a gente a vê. A vida é realmente simples, mas nós insistimos em complicá-la. Respeita-te a ti próprio e os outros respeitar-te-ão. Por muito ocupado que te julgues, tens de arranjar tempo para ler, ou rendes-te à ignorância escolhida por ti próprio. Eu ouço e esqueço, vejo e lembro-me, faço e compreendo. Se cometeres um erro e não o corrigires, chama-se a isso um erro. A educação gera confiança. A confiança gera esperança. A esperança gera a paz. Aquele que sabe todas as respostas não foi questionado sobre todas as perguntas. A pedra preciosa não pode ser polida sem fricção, nem o homem aperfeiçoado sem provações. O que o homem superior procura está em si mesmo. O que o homem pequeno procura está nos outros. Esquecer as injúrias, nunca esquecer as gentilezas. Não se pode abrir um livro sem aprender alguma coisa. A música produz um tipo de prazer que a natureza humana não pode prescindir. O homem que faz uma pergunta é um tolo por um minuto. O homem que não pergunta é um tolo para toda a vida. Não é o facto de os outros não apreciarem as tuas capacidades que te deve incomodar, mas sim o facto de não apreciares as deles. Conhecimento sem prática é inútil. A prática sem conhecimento é perigosa. A capacidade nunca irá acompanhar a procura. A vontade de vencer, o desejo de ser bem-sucedido, o desejo de alcançar todo o seu potencial, estas são as chaves que abrirão a porta da excelência pessoal. Estuda o passado se queres definir o futuro. O silêncio é um verdadeiro amigo que nunca trai. Quem persegue dois coelhos não apanha nenhum. Quando é óbvio que os objetivos não podem ser alcançados, não ajuste os objetivos, ajuste os passos da ação. O sucesso depende da preparação prévia, e sem essa preparação é certo que haverá fracasso. O verdadeiro conhecimento é saber a extensão da nossa ignorância. Por 3 métodos podemos aprender a sabedoria. Primeiro, pela reflexão, que é o mais nobre. Segundo, pela imitação, que é o mais fácil. E terceiro, pela experiência, que é o mais amargo. Um homem superior é modesto no seu discurso, mas excede-se nas suas ações. Se o teu plano é para 1 ano, planta arroz. Se o teu plano é para 10 anos, planta árvores. Se o teu plano é para 100 anos, educa as crianças.
Quando a raiva aumenta, pensa nas consequências. Tudo tem a sua beleza, mas nem toda a gente a vê. É melhor acender uma pequena vela de gratidão do que amaldiçoar a escuridão. Antes de embarcares numa jornada de vingança, cava 2 sepulturas. Dê uma tigela de arroz a um homem e você o alimentará por um dia. Ensina-o a cultivar o seu próprio arroz e salvarás a sua vida. Aquele que aprende, mas não pensa, está perdido. Aquele que pensa, mas não aprende, está em grande perigo. A coisa mais difícil de todas é encontrar um gato preto num quarto escuro, especialmente se não houver gato. Ataca o mal que está dentro de ti, em vez de atacares o mal que está nos outros. Saber que sabemos o que sabemos e que não sabemos o que não sabemos, isso é o verdadeiro conhecimento. Mais vale um diamante com um defeito do que um seixo sem ele. E lembra-te, não importa onde vás, lá estás tu. Se o que alguém tem a dizer não é melhor do que o silêncio, então deve manter-se em silêncio. Um leão perseguiu-me numa árvore e eu gostei muito da vista lá de cima. Ver o que está certo e não o fazer é a pior cobardia. Se olhares para o teu próprio coração e não encontrares nada de errado lá, o que há para te preocupares? O que há para temer? O tolo despreza o bom conselho, mas o sábio leva-o a sério. O homem superior pensa sempre na virtude. O homem comum pensa na comodidade. A caridade, como o sol, ilumina todos os objetos sobre os quais incide. Para pôr em ordem o mundo, é preciso primeiro pôr em ordem a nação. Para pôr em ordem a nação, é preciso primeiro pôr em ordem a família. Para pôr em ordem a família, é preciso primeiro cultivar a vida pessoal. É preciso primeiro endireitar o coração. Só os mais sábios e os mais estúpidos dos homens nunca mudam. Não te queixes da neve no telhado do teu vizinho quando a tua própria porta está suja. O que não desejas a ti mesmo, não estendas aos outros. Aprender sem pensar é trabalho perdido. Pensar sem aprender é perigoso. Quando um sábio aponta para a lua, o imbecil examina o dedo. Ser injustiçado não é nada, a não ser que continues a lembrar-te disso. Num país bem governado, a pobreza é algo de que nos devemos envergonhar. Num país mal governado, a riqueza é algo de que nos devemos envergonhar. O homem superior é lento nas suas palavras e sério na sua conduta. Não tenhas amigos que não sejam iguais a ti. Perante o que é correto, deixá-lo por fazer demonstra falta de coragem. É fácil odiar e é difícil amar. É assim que funciona todo o esquema das coisas. Todas as coisas boas são difíceis de conseguir. E as coisas más são muito fáceis de obter. Se eu estiver a caminhar com 2 outros homens, cada um deles servirá como meu professor. Escolherei os pontos bons de um e imitá-los-ei, e os pontos maus do outro e corrigi-los-ei em mim mesmo.
Por detrás de cada sorriso há dentes. O homem superior entende o que é certo. O homem inferior entende o que vai vender. A consideração pelos outros é a base de uma boa vida, de uma boa sociedade. Aquele que exige muito de si mesmo e pouco dos outros evitará ser objeto de ressentimento. Os nobres de espírito são calmos e firmes. As pessoas pequenas estão sempre a fazer barulho e a preocupar-se. O tempo passa como a água do rio. A essência do conhecimento é tendo-o, usá-lo. Riquezas e honra são o que todos desejam, mas se elas só podem ser obtidas fazendo o mal, não devem ser mantidas. Não te preocupes em não estar no cargo, preocupa-te em qualificar-te para o cargo. Não te preocupes com o facto de ninguém te conhecer, mas procura ser digno de ser conhecido. As pessoas mais engraçadas são as mais tristes uma vez. O erudito não considera o ouro e o jade como tesouros preciosos, mas sim a lealdade e a boa fé. Por natureza, os homens são quase iguais. Pela prática, chegam a ser muito diferentes. Tem a fidelidade e a sinceridade como primeiros princípios. A verdadeira bondade brota do próprio coração do homem. Todos os homens nascem bons. Um homem comum maravilha-se com coisas incomuns. Um homem sábio maravilha-se com o lugar comum. Devo ensinar-te que conhecimento? Quando souberes uma coisa, diz que a sabes. Quando não souberes uma coisa, admite que não a sabes. Isso é conhecimento. O homem de sabedoria nunca tem duas mentes. O homem de benevolência nunca se preocupa. O homem de coragem nunca tem medo. Se pensares em termos de 1 ano, planta uma semente. Se pensares em termos de 10 anos, planta árvores. Se pensares em termos de 100 anos, ensina as pessoas. Nunca deis uma espada a um homem que não sabe dançar. É mais vergonhoso desconfiar dos nossos amigos do que ser enganado por eles. O homem mais nobre realça as boas qualidades dos outros e não acentua as más. O inferior o faz. O caminho da pessoa superior é tríplice. Virtuosa, ela está livre de ansiedades. Sábia, ela está livre de perplexidades. E corajosa, ela está livre do medo. Ser rico e honrado numa sociedade injusta é uma desgraça. Se um homem não pensar no que está distante, ele encontrará a tristeza por perto. A força de uma nação deriva da integridade do lar. O conhecimento é apenas o brilho na organização das ideias e não a sabedoria. A pessoa verdadeiramente sábia vai além do conhecimento. Uma alegria dissipa sem preocupações. Fixa a tua mente na verdade, mantém-te firme na virtude, confia na bondade amorosa e encontra a tua recriação nas artes. Se houvesse uma palavra que pudesse aquituar como padrão de conduta para toda a vida, talvez fosse consideração. A ignorância é a noite da mente, mas uma noite sem lua ou estrela. O homem superior, quando descansa em segurança, não se esquece de que o perigo pode vir.
Quando em estado de segurança, ele não esquece a possibilidade de ruína. Quando tudo está em ordem, ele não se esquece de que a desordem pode vir. Assim, a sua pessoa não corre perigo, e os seus estados e todos os seus clãs são preservados. Sem conhecer a força das palavras, é impossível saber mais. Devem mudar frequentemente aqueles que querem permanecer constantes na felicidade e na sabedoria. Um jovem deve ser visto com respeito, como saberemos que o seu futuro não será igual ao nosso presente. Não há lago tão calmo que não tenha a sua onda. Não há círculo tão perfeito que não tenha o seu borrão. Eu mudaria as coisas para ti, se pudesse. Como não posso, deves aceitá-las como são. Esforçamo-nos mais por persuadir os outros de que somos felizes do que por nos esforçarmos por pensar assim. As pessoas virtuosas vingam-se muitas vezes dos constrangimentos a que se submetem pelo tédio que inspiram. Resolve uma dificuldade e afasta uma centena delas. Ser capaz, em todas as circunstâncias, de praticar 5 coisas constitui a virtude perfeita. Essas 5 coisas são a gravidade, a generosidade de alma, a sinceridade, a seriedade e a bondade. Não importa quão lentamente você vá, desde que não pare.